Olá, alunos! Eu sou a professora Rosana, do campus Santa Teresa, e dando sequência ao nosso conteúdo, vamos abordar agora o tema herança e sexo. Vamos ver os temas abordados nessa aula. Primeiramente, vamos entender como pode acontecer a determinação sexual em alguns indivíduos. Vou dar uma pequena ênfase nos mamíferos. Depois, vamos tentar entender como acontece a herança de genes que estão localizados em cromossomos envolvidos na determinação sexual. Então, a gente vai ver como acontece a herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. Bom, primeiramente, vamos relembrar que os cromossomos eles podem ser classificados em autossômicos e sexuais. Então, aqui nós temos os cromossomos autossômicos, lembramos que nós temos os cromossomos pares, por isso nós somos diploides, E então a gente tem 22 pares autossômicos, 44 cromossomos autossômicos. Eles não têm nada a ver com determinação sexual. E um par é o que a gente chama de par sexual, que é aí 44 mais 2 dá 46. Aqui a gente tem representando uma mulher, XX, e a gente pode ter também o par XY, que seria a determinação sexual masculina. Então, isso aqui é o par sexual. Todos os outros cromossomos, então, são cromossomos autossômicos. Não tem diferença alguma entre homem e mulher se a gente estiver estudando uma característica localizada em qualquer um desses cromossomos. Mas a gente vai ver que se um gene se localiza ou no X ou no Y, vai dar diferença. Por quê? Porque os pares são diferentes, correto? Então, para a gente entender como é que acontece, primeiramente, a determinação sexual em mamíferos, ela é determinada pelo mecanismo XY. Vamos ver que o sexo feminino, ele é o sexo homogamético. O que significa isso? Homo quer dizer igual, Gametas iguais, só formam gametas iguais. Então, a mulher, ela tem 44 cromossomos autossômicos, mais um par sexual, XX, certo? 44 mais 2, 46. Então, isso aqui é uma mulher diploide. E agora ela vai formar o gameta, o óvulo. Como é que se forma o óvulo? Pela meiose. Na meiose a gente divide os pares, certo? Então, a gente vai formar gametas haploides. Se aqui é 2N igual a 46, vamos ter gametas N igual a 23. Vamos separar os pares. Então, essa mulher vai produzir aqui metade de 44, Separou os pares, 22 cromossomos autossômicos. E o par sexual, um vem para cá e o outro vai para o outro gameta, correto? Então, também fica 22 autossômicos mais X, sendo então que esses gametas são haploides, então isso são óvulos. Veja que os dois são iguais, correto? Não tem diferença alguma. E no homem, O sexo masculino, ele é determinado como heterogamético. Por quê? Porque ele vai formar gametas diferentes. A constituição cromossômica do homem é 44 autossômicos, igual à mulher, porém o par sexual é o quê? XY. Ele também tem 2N igual a 46, certo? 44, 45, 46. E na hora de formar os gametas? Ele pode formar a gameta 22, Dividiu aqui, mais o X veio para cá, e pode acontecer o que agora do outro lado? O Y veio para cá. Veja, então, que ele é um indivíduo que tem dois tipos de gametas diferentes, correto? Por isso, ele é heterogamético. Hétero quer dizer o quê? Diferente, tá? Também haploide, Então, ele forma dois tipos de gametas, enquanto a mulher forma gametas do mesmo tipo. O gameta sempre carregando o cromossomo X. E o homem produz metade dos gametas carregando X, metade dos gametas carregando o Y. E aí, o que vai acontecer na hora do cruzamento? Se eu juntar, na fecundação, este óvulo com este gameta, o que vai acontecer? E se eu juntar com este gameta? O que vai acontecer? Então, aqui, fecundação, certo? Esses gametas, eles são haploides. Eu vou somar, vai dar 22 mais 22, 44, e aqui vai dar o quê? X mais X. Então, eu vou dar origem a uma menina, 44, X, Botei de rosa aqui pra gente seguir a ministra Damares, A menininha tá de rosa. E aqui,
vai ser o quê? 22 vezes 22 vai dar 44 autossômicos e aqui XY, correto? Então, aqui de azul, o menininho, 44 autossômico mais XY. Então, quem é que determina o sexo? Determina, né, qual espermatozoide vai fecundar o óvulo. O óvulo vai estar sempre com X. Se for um espermatozoide carregando X, vai ser uma menina. Se for um espermatozoide carregando Y, vai ser um menino. E aí a gente recupera o número diploide da pessoa, né? Formou uma pessoa com a fecundação e ela volta a ter 2N igual a 46, certo? Na hora de fazer o cruzamento, né? Fazer de uma forma mais simplificada, então aqui eu tenho um indivíduo diploide, só estou representando o par sexual. Lembra que ele tem todos os outros, mas agora a gente está falando só do par sexual. Então aqui eu tenho um menino de azul e a mulher aqui de vermelhinho, de rosa. E aí eu vou fazer o quê? Para formar um cruzamento, né? Para a gente ver a probabilidade. A gente bota os gametas aqui. Então aqui eu vou botar o X e o Y do homem, né? Então eu separei, isso aqui tá separado, são gametas. E aqui eu vou botar o X da mulher e o outro X da mulher, certo? Esses são os gametas. Separei. E agora eu vou fecundar. Vamos fazer sexo, juntar gametas para ver, formar os indivíduos. Qual vai ser a probabilidade de um casal ter filhos meninos ou meninas? Qual vai ser a probabilidade toda vez que tiver um cruzamento? Toda vez que eu tiver um cruzamento, então aqui é XX e aqui é XY. XX e aqui XY. Toda vez que eu tiver um cruzamento entre um homem e uma mulher, a probabilidade de eu ter menina é o quê? 50% e menino 50%, tá bom? Então, teoricamente, a probabilidade é meio a meio, tá? Toda vez que tiver, então, uma concepção, uma gravidez, se você não souber o sexo, a probabilidade de ser menino ou menina é de 50%, tá? Devido a essa distribuição de gametas. Agora vamos olhar o nosso par sexual. Veja como é diferente, né? A mulher tem 2X, né? As fêmeas. Isso aqui vale para todos os mamíferos, tá, gente? Todos os mamíferos são umas sinapomorfias. Eles têm os cromossomos X e Y. Qualquer mamífero. Veja só como esse X ele é grande, né? E ele é homólogo, né? Este é homólogo deste. Olha como é diferente o homem. Ele tem o X, que é um X igual a este, porém, olha o Y. Ele é muito diferente, né? Tá faltando, ele não tem... os genes que estão aqui, vai estar aqui, presente aqui? Não, ele não tem essa porção, né? E muitos dos genes que estão aqui não estão aqui. Então, isso vai causar uma diferença. Em qualquer gene que tiver localizado nos cromossomos XY, vai ter uma diferença. Primeiro, porque o homem só tem um X. E segundo, porque o homem tem um cromossomo diferente, que tem genes diferentes, que não acontece no X, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Como é que acontece o padrão de herança de genes que estão localizados nestes pares, né? No par sexual. Então, como eu disse, o cromossomo X, ele é homólogo do outro X, obviamente. O que significa ser homólogo? Eles têm o mesmo tamanho, né, a posição do centrômero e os mesmos locos gênicos. Onde eu tenho um gene aqui, eu tenho o mesmo gene aqui, certo? Os locos são iguais. Os cromossomos não são idênticos, mas são equivalentes. Se aqui eu tiver um azão, aqui eu posso ter o quê? Um azinho, tá? Então, eles são homólogos. Já o X e o Y, ele tem uma pequena porção aqui que a gente chama de região homóloga, que é inclusive para eles se reconhecerem lá na segregação dos pares. Bem ou mal, o X e o Y é um par, por mais que eles sejam diferentes, né? Ele tem uma região de homologia. Essa região quer dizer que o que tem aqui, é homólogo. O problema é essa parte que não é homóloga. Qualquer herança que tiver nessa região aqui, não vai estar aqui, tá? Então, qualquer gene que tiver aqui, ela vai levar uma herança que vai ser ligada ao sexo. E qualquer gene que aconteça aqui, no Y, vai levar a uma herança restrita ao sexo. Por quê? Porque só o homem tem um Y. Quer dizer que é uma herança que só existe em um sexo, não é restrita. Qual o sexo? Sexo masculino. Só homens possuem o cromossomo Y, certo? Aqui é ligada por quê? Tem uma diferença no padrão de herança, mas homens também possuem o cromossomo X. A diferença é a quantidade de cromossomo X que existe, correto? Então, não pode esquecer isso. Herança ligada ao sexo
é que está nessa região não homóloga, mas ela está sempre localizada no cromossomo X. Restrita ao sexo é fácil. Ela só está no cromossomo Y, porque só o Y que existe nos homens, tá? Então, aqui só para a gente relembrar, né? A gente está estudando herança, a gente está falando, né? A gente viu previamente as heranças autossômicas, quer dizer que não tem nada a ver com par sexual, pode ser dominante ou recessiva. E as heranças ligadas, né, relacionadas ao sexo, elas podem ser restritas ao sexo, quando está no cromossomo Y, aí não vai ter dominante e recessivo, porque não tem dois pares, só tem um Y, tá? E ligada ao sexo, aí eu posso ter heranças dominante, pode ser dominante ou recessiva, tá bom? Isso aqui é um fluxograma assim legal para você visualizar o contexto inteiro. Agora, vamos ver exemplo, né, de padrão de herança ligada ao sexo. Lembrando que herança ligada ao sexo é qualquer herança cujo gene está localizado no cromossomo X, nessa porção que não é homóloga, que não existe no Y. Então, vamos dar um exemplo. Suponha uma doença, né, com gene no cromossomo X, eu vou dar um exemplo de uma doença recessiva, a hemofilia. A hemofilia é uma doença onde existe uma mutação em que você não produz uma proteína que promove, né, que é um fator de coagulação. Então, a pessoa que tem essa doença, ela tem dificuldade de coagular o sangue. Então, qualquer corte, até escovar os dentes, se machucar um pouquinho, ela pode sangrar e sangrar muito. Ela não tem uma coagulação normal, né? Isso é causado por uma mutação. Então, vamos representar aqui, né? O X, lembrando que este gene, né, relacionado à produção desse fator, ele está localizado no X. Quando o X carregar o alelo normal, sem a mutação, eu vou botar Hzão. Quer dizer que ele produz o fator de coagulação normalmente. Quando o alelo for mutante, eu vou representar como Hzinho, porque essa herança é recessiva. Então, significa que esse alelo teve uma mutação, ele não consegue produzir o fator de coagulação. E aí, o que vai acontecer? Será que eu vou ter mais casos de homem ou de mulher com hemofilia, já que está ligado ao cromossomo X? Será que vai ser mais frequente em mulher, já que ela tem 2X? Qual será o raciocínio? Vamos lá, vamos tentar pensar um pouco. Se eu tiver uma mulher XHzão, quer dizer que os dois não têm a mutação, o Hzão, né, é o alelo normal, vai produzir o fator de coagulação, então essa mulher vai ter a coagulação normal. Se ela for XHzão, XHzinho, este produz o fator e este não produz. Só que este compensa a falta do fator que esse aqui não produz. Então, a mulher, mesmo sendo heterozigota, mesmo ela tendo alelo, ela vai ter coagulação normal, porque o fator de coagulação é produzido por este aqui, tá? Este compensa a falta deste. E se ela tiver os dois mutantes? Aí não tem jeito. Nenhum dos dois cromossomos, né, vai ter gene que produz o fator de coagulação. Aí essa mulher vai ser hemofílica, correto? E no homem? Se ele tiver o alelo normal, vai produzir o fator e a coagulação vai ser normal, né? Só que ele só tem um X. A gente não pode botar aqui no Y não, tá? Esse gene, ele está localizado só no cromossomo X. E se eu tiver o X carregando o gene mutante? Não vai produzir o fator de coagulação. E ele não tem outro X para ajudar ele, né? Para compensar. Então, este homem vai ser o quê? Hemofílico. Ninguém vai produzir para ele o fator de coagulação, nem um gene, e ele vai ser hemofílico, tá? Mas e aí? Qual vai ser a probabilidade de você ter homens ou mulheres com essa doença? Supondo que eu estou cruzando uma mulher heterozigota, né? Para a gente ver a probabilidade de ter um filho, né? Uma filha com a doença. Com um homem hemofílico. Óbvio que eu tenho várias alternativas de cruzamento aqui. Eu escolhi esta para você ver que é a única maneira de eu ter mulheres hemofílicas. A mãe tem que ser ao menos portadora desse alelo e o pai tem que ser obrigatoriamente hemofílico, tá? Então aqui eu vou fazer o cruzamento, vai dar o quê? XHzão, XHzinho, e aqui
XHzinho, XHzinho, ou uma mulher hemofílica. XHzão Y, este homem é normal, né? Não tem hemofilia, e XHzinho Y, correto? Então, aqui eu tenho uma mulher hemofílica e aqui eu tenho um homem hemofílico. Veja que para eu ter uma mulher hemofílica, eu tenho que ter os dois, isso é muito mais difícil. Eu tenho que ter, no mínimo, um pai hemofílico para dar um alelo, e a mãe tem que ser ao menos portadora. Tudo bem, a mãe poderia ser hemofílica também, mas é muito raro você ter uma mulher hemofílica se casando com um homem hemofílico. Não sei, só se eles se conheceram lá num clube de hemofilia, alguma coisa do tipo, mas pode acontecer, mas é mais raro ainda. Então, é muito mais frequente os homens serem hemofílicos, porque basta herdar um. Se a mulher for portadora, mesmo ela casando com um homem normal, ela tem chance de ter um homem hemofílico, tá? Então, apesar de estar no X, por ser recessivo, é muito mais comum os homens apresentarem essa doença. Para a mulher ter, ela tem que ter 2 alelos mutantes. E isso é mais improvável do que você ter um alelo só, correto? Outra herança ligada ao sexo, ou seja, que está no cromossomo X, é o daltonismo, né? É uma característica, não sei nem dizer se é uma doença, né? É uma característica que consiste que a pessoa tem dificuldade em distinguir algumas cores, principalmente verde e vermelho. Acontece uma mutação e alguns cones, que são as estruturas que ficam na retina responsável por capturar e diferenciar essas cores, eles não são formados corretamente. Então, é causado também por uma mutação que impede a formação desses cones na retina. Então, aqui tem um teste que eles utilizam. Uma pessoa não daltônica, ela consegue enxergar aqui o 71, 74. Eu consigo ver o 74. Uma pessoa daltônica, ela enxergaria o 21. Tá? Então, tem vários testes na internet, tem vários... pode ter graus diferentes de daltonismo, né? Mas aí o correto você deveria estar enxergando 74 aqui. Tá vendo que aqui é um pouquinho diferente? Tem pessoas que não conseguem diferenciar isso aqui. Aí ela enxerga o 21, tá? Mas o que importa é o padrão de herança, né? Então, é determinado por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Vai acontecer a mesma coisa que aquela doença com a hemofilia, tá? Os homens que tiverem Dzão, significa que produzem cones normais, não vão ser daltônicos, tá? Se ele tiver um Dzinho, já basta. Ele não tem um outro para ajudar a produzir, para compensar. Então, ele já é daltônico. As mulheres, se tiver Dzão, né, vai ser normal. Se tiver Dzão, também vai ser normal, só que ela é portadora, ela vai ter chance de ter filhos, né, daltônicos. E para ser daltônica, ela também tem que ser o quê? Dzinho. É mais raro, tá? Teria que ser, no mínimo, uma mulher portadora tendo um filho com um homem daltônico para você ter uma mulher daltônica, tá? Então, é mais improvável, mas não é impossível, tá? Só a probabilidade que é um pouco menor. Aqui agora, a gente tem a herança restrita ao sexo. Ela ocorre quando os genes envolvidos se situam no cromossomo Y, né? É restrita ao sexo masculino, tá? E ela acontece nessa região aqui que é não homóloga, tá? Não existe no X, só existe no Y. Então, por isso, só vai acontecer nos homens, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo da hipertricose auricular. Hipertricose significa muitos pelos, né? Tem muito pelo aqui na orelha, né? E ela tem um padrão de herança onde só os homens são afetados e só os homens passam para os filhos homens. Então, é bem fácil de reconhecer esse padrão de herança. Só afeta homens e só é transmitido para homens, tá bom? Outro exemplo aqui, eu botei aqui genes holândricos, porque também é um nome que recebe, né? Qualquer gene que está só no cromossomo Y, é o gene SRY. Esse gene, ele é responsável pelo desenvolvimento do testículo, tá? Obviamente, também só vai estar presente aqui, no Y. Tem poucos genes, o cromossomo Y ele é muito pequeno, tem muito poucos genes em relação ao X, tá? São poucos os exemplos de herança que elas estão restritas ao sexo. Agora,
Vamos passar para a herança influenciada pelo sexo. Essa herança, ela não está nos cromossomos sexuais, ela está nos cromossomos autossômicos, não está nem no X nem no Y. Porém, ela é influenciada pelo sexo do indivíduo. O hormônio, né, sexual, ele vai influenciar de alguma forma essa característica. E aqui a gente tem o exemplo da calvície. Esse genótipo, ele vai ter manifestações diferentes de acordo com o sexo do indivíduo, tá? Vai se manifestar de forma diferente. Lembrando que eles estão nos cromossomos autossômicos. Então, se eu tiver recessivo, o homem não vai ser calvo e a mulher também não vai ser calva, tá bom? Se eu tiver um indivíduo heterozigoto, aí o hormônio influencia. Aí o homem já vai ser calvo, mas a mulher não vai ser calva, tá? Então, o mesmo genótipo, você tem fenótipos diferentes devido ao sexo da pessoa. Então, ela é influenciada pelo sexo da pessoa. E aqui eu tenho cesão, o homem vai ser calvo e a mulher também vai ser calva. Porém, isso é mais raro de acontecer, tá bom? É mais raro você acontecer esse tipo de combinação, mas também acontece e existe, tá bom? Então, ela só é influenciada pelos hormônios sexuais, mas não está localizada no par sexual. Vamos falar agora de outros tipos de determinação sexual. Até agora eu falei basicamente do XY, né? Que é o que é presente em todos os mamíferos. Então, como eu falei, no mecanismo XY, a mulher, ela é homogamética, ela é XX, né? Tem os dois cromossomos X, e o homem é XY, correto? Mas existem outros mecanismos, né? Eu tenho X0, aqui eu tenho um exemplo, né? Em inseto eu posso ter os cromossomos autossômicos, a fêmea, ela é XX, e aqui é X, o macho é X0, não tem outro, nesse par aqui ele é haploide, não tem outro, tá? Não tem par. Então, por isso que eu chamo de X0. E aí, essa é a diferença de macho e fêmea. O macho está faltando um cromossomo. Eu tenho o sistema ZW, acontece em aves. O ZW é bem parecido com o XY. A única diferença é que o sexo heterogamético é a fêmea, tá? Aqui é o símbolo da fêmea. ZW, tá vendo? Quem é diferente é fêmea. E o macho é o sexo o quê? Homogamético. É essa a diferença, tá bom? A fêmea que é o sexo heterogamético. Aqui é a fêmea, é homogamética, e o macho, que é heterogamético. Eu ainda tenho um sistema haplodiploide, que tem a ver com o número de cromossomos total. No caso de himenóptero, de abelha, o que acontece? Na hora da abelha produzir os óvulos, se for fecundado, ela guarda lá os espermatozoides e ela decide se ela fecundar o óvulo, né? Vai fecundar, vai somar. Os gametas dela tem 16, se ela fecundar, vai dar um indivíduo diploide, vai ser fêmea. Se ela pegar o óvulo e não fecundar, por incrível que pareça, o óvulo sem a fecundação, ele pode se desenvolver e aí ele vai se transformar no macho. O macho é haploide, tá bom? O macho inteiro é haploide. Então, este é um outro tipo de mecanismo de determinação sexual que a gente encontra muito nas abelhas, nas vespas, nos himenópteros de forma geral. Aqui, para finalizar, a gente tem a determinação por temperatura. Então, esse indivíduo, geralmente, ele não tem um par sexual, o anfíbio também não tem par sexual, a maioria deles não tem um par sexual, e fatores externos podem determinar a determinação das gonas. Então, aqui a gente tem o exemplo da temperatura, né? A temperatura de incubação dos ovos, ele vai ativar ou inibir alguma enzima responsável pela liberação dos hormônios que iriam formar as gônadas, né? Testículo, ovário. Então, de maneira geral, a gente pode dizer, né, que a temperatura pode atuar nos crocodilos, por exemplo, né, e lagartos. Temperaturas altas levam ao desenvolvimento de machos, temperaturas mais baixas levam ao desenvolvimento de fêmeas. Em tartarugas, ao contrário. Temperaturas altas, a gente tem mais fêmeas, temperaturas baixas, a gente forma machos. Então, na mesma ninhada, você tem diferença de temperatura, né? Ela cava aquele buraco na areia, bota aquele monte de ovo. Quem está em cima, talvez fique mais quente, né? Pela ação do sol,
e ali então forme mais fêmeas. E quem tem mais embaixo, né, no mesmo ninho, enterrado mais no fundo, talvez fique numa temperatura mais fria, e aí pode virar macho. Óbvio que com esse descontrole, se tiver temperatura muito quente, talvez até lá embaixo fique mais quente, você pode ter um descontrole, né, nessa taxa de produção de machos e fêmeas. É uma coisa que está ocorrendo inclusive, tá? Mas, de qualquer forma, esse aqui é um outro exemplo de como a gente pode determinar o sexo, tá? Então, a aula fica por aqui. Essa aula, né, faz parte do programa de extensão do Instituto Federal, que propicia uma educação pública, gratuita e de qualidade. Até a próxima, pessoal!